Provérbios de Salomão. Os benefícios morais da sabedoria. Nós precisamos encontrar a sabedoria divina, porque a sabedoria nos livra de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que é falho, né? Provérbio 3:1 diz: Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarda os meus mandamentos. O que Deus mais preocupa, que o mais Ele anseia, é ver seus filhos guardando os seus mandamentos. Por dois motivos. Quem guarda os mandamentos do Senhor é porque crê nele. Porque se as pessoas não acreditarem no Senhor Jesus e não acreditar no Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eles não guardam os mandamentos. Então a maior prova de fé é a obediência aos mandamentos. Quem não obedece aos mandamentos é porque não acredita em Deus, nem no Deus Pai e nem no seu Filho Jesus. A única fonte de sabedoria que Deus deixou no mundo é a sua santa lei. Para uma pessoa ser sábia, ela tem de ser fiel à obediência aos mandamentos. Uma pessoa que desvia dos caminhos do Senhor, ela não tem nada de sabedoria nela, nada. E se ela desviou dos caminhos do Senhor, ela só tem para ela a destruição, o sofrimento, a morte, as decepções do mundo, as doenças e, finalmente, a morte eterna também. Uma pessoa sem sabedoria pode ter sabedoria do mundo, sabedoria terrena, uma sabedoria diabólica, uma sabedoria que morre aqui na terra, que é uma sabedoria que não traz felicidade para ninguém. Não traz felicidade para ninguém, essa sabedoria do mundo, que as pessoas adquirem através de livros mundanos. É uma sabedoria terrena que acaba, assim que morre, acaba tudo e não tem esperança de vida eterna. É por isso que Deus fala: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Qual o conhecimento verdadeiro? É o conhecimento de Deus. Então Deus fala com a gente, né? Se aceitares as minhas palavras, as palavras de Deus. A lei de Deus é a palavra de Deus? Claro que é. É a palavra tanto escrita como falada, porque Deus também falou a sua lei. Então ela é falada e escrita, porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. O Salomão, escritor dos Provérbios, ele era o homem mais sábio que pisou a face da terra. E ninguém melhor do que ele para nos ensinar. A sabedoria te livrará do mau caminho e dos homens que dizem coisas perversas. A sabedoria, que é a palavra de Deus, que é a lei de Deus, que é o restante da Bíblia também, ela nos livra, a sabedoria livrará do mau caminho e dos homens que dizem coisas perversas. Então nós vemos aí, o que é que o homem que diz coisas perversas? Os homens que ficam aí pregando a doutrina da Trindade, o homem que fica falando, existe 3 Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ou falando também de uma divindade politeísta, uma coisa suja, uma coisa feia, que não está na Bíblia. Divindade que crê em 3 deuses, coisa horrorosa, né? É porque é uma sabedoria que não vem de Deus. E são homens perversos
que criaram essas mentiras, coisas assim odiosas, coisas sem vida. Por isso que o conselho da Bíblia é, Provérbio 3,7, não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te firme no teu próprio entendimento. Não confie em entendimento próprio, porque o nosso entendimento não vale nada. Nosso conhecimento não presta de ninguém, nem meus conhecimentos, nem os seus. O único conhecimento verdadeiro é o de Deus. Nós temos que acreditar em Deus. Provérbio 2,21, porque os justos habitarão na terra, e os íntegros permanecerão nela. Os ímpios, porém, não serão exterminados, e os infiéis dela serão eliminados. Vão ser extintos da terra. O livro de Provérbios de Salomão ensina sobre como ser sábio. Ensina as pessoas a temer ao Senhor e guardar seus mandamentos. São 10 mandamentos. 10 mandamentos. Porque o Senhor, quem não guarda os mandamentos do Senhor, cairá nas profundezas do abismo do pecado. Essas pessoas que rejeitam a lei de Deus, especialmente o primeiro mandamento. Especialmente o primeiro mandamento, que diz, não terás outros deuses diante de mim. Quase todo mundo quebra esse mandamento. Eles não aceitam o primeiro mandamento. Eles colocam mais 2 deuses no lugar do primeiro mandamento. Eles colocam a doutrina da Trindade no lugar do primeiro mandamento. Eles colocam a doutrina da divindade politeísta, uma divindade suja, no lugar do primeiro mandamento. Eles guerreiam contra o primeiro mandamento. Esse povo que se diz é um povo adventista. Então, se você quer se livrar da maldição desse povo, guarda os mandamentos. São 10 mandamentos. Acredita como está escrito lá. Não vai querer colocar outras coisas, não vai querer colocar uma trindade, Deus trino. Querer enfeitar as coisas, tirar a verdade e colocar a mentira no lugar e ainda fazer jogo de cintura. Não aceita isso. A única forma de não cair nas garras de Satanás é estar unido com o Senhor Jesus, com Deus, e unido com seu Filho, o Filho de Deus, o ungido de Deus, o gerado e nascido de Deus, que é o Senhor Jesus. Por meio da obediência a todos os 10 mandamentos, como uma pessoa pode se livrar dos enganos? É o único meio que tem de se livrar dos enganos de Satanás. Se estiver unido com Deus, guardando seus mandamentos.